Hoje a gente vai falar do centro espírita, né. Vocês sabem por que que a gente vai ao centro espírita? Tem gente que chega no centro espírita e diz assim: "Ah, a gente vem para o centro espírita pela dor", né. Muito espírita pensa isso. Nós chegamos ao centro pela dor, estamos sofrendo alguma coisa, já fizemos de tudo lá fora, aí a gente diz assim: "Ai, vamos naquele centro", o pessoal disse, né, que lá e hoje com a liberdade, né, religiosa que se estabeleceu, né, essa fraternidade entre as religiões, graças a Deus, vêm pessoas de qualquer religião. No momento da vida, a dor está insuportável, na escola religiosa que ela está acostumada, né, eu acho que por estar acostumada, aí fica assim: aqui já não está muito assim, essa dor que eu estou sentindo é de centro espírita, deixa eu ir lá ver, né". Aí a gente pensa assim, aí as pessoas costumam dizer: "Vamos pela dor". Eu acho que não, não é pela dor. A gente só vem ao centro espírita ou qualquer outra escola, né, ou qualquer lugar que vai nos fazer bem, a gente vai pelo amor de Deus. Sempre é pelo amor. Pode não ser o nosso naquele momento, porque a gente está em dor, a gente busca uma solução, mas é sempre pelo amor de quem? De Deus. Porque é aquele que já estabeleceu que precisamos melhorar para ser felizes e que isso vai acontecer. Não é de uma hora para outra, mas que vai acontecendo, né? Quando, ao longo das encarnações, todas as vezes que a gente toma uma atitude positiva em relação à nossa dor. Não mais sentar e chorar, não mais culpar A e B, mas dizer: "A culpa é minha e eu vou a algum lugar que me esclareça isso, para eu saber que forças eu posso começar a administrar para que eu vença isso". Por isso que o centro espírita é um lugar que a gente não encontra, assim, na hora, aquele aconchego: "Ah, não, isso aí, sabe, entrega a Deus, Deus sabe o que faz, Deus não sei o quê", não é. Deus sabe sim, Deus nos vê como espíritos inteligentes, bons e perfeitos. Nós não. Nós quebramos na primeira estacazinha que não dá certo, alguma coisinha que não saiu a contento, aí a gente desmorona, né. Nós somos mais frágeis do que perversos, dizia Jesus, né. Então essa nossa fragilidade emocional é que nos faz, às vezes, não compreender logo de pronto o que o centro espírita traz de valioso para nos oferecer. Porque a gente sempre fica achando que está entrando num local onde, está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus, né. Tudo está nas mãos de Deus, mas Ele colocou nessa encarnação alguns desafios para que a gente viva eles, com nossa coragem e vontade, Ele deixou isso ao nosso dispor. "Olha, você veio do amor e para o amor vai. Agora a trajetória você vai fazendo com o seu próprio esforço. Tem horas que você vai querer só facilidade, porque, ai, tá bom demais, para que que eu quero prestar atenção na vida?". E aí vai escorregar aqui, cair ali, né. Mas aí vai começar de novo, a levanta, aí dói, aí levanta e cai, é tanta dor, uma hora, o que é que acontece com o espírito que André Luiz traz? O espírito se cansa de sofrer, cansa. A gente vence a nossa iniquidade pelo cansaço, imagine. E não é castigo, não é porque estão nos castigando nem nada. Nós é que, uma hora ou outra, isso acontece com a criança também, né. A criança derruba, a criança quebra, mas ele vai aprendendo, daqui a pouco ele: "Ó, não pega aqui não que vai cair". É ele que está dizendo que vai cair. Então é a vontade de fazer certo para sofrer menos. Essa é a nossa caminhada ainda. Antes não, depois não. Depois, como a gente quem assistiu o filme Nosso Lar 2 aqui viu, né, o espírito quanto melhor ele está, mais ele cuida daquele que não está feliz ainda, aquele que está doente. Ele não: "Ah não, agora eu já sou um espírito evoluído, então eu vou para a praia, menino, vou passear, vou lá dar uns bordejos por aí". Não, ele quer trazer o outro, que ainda não se encontrou.
Então essa é a nossa história. Por isso é que a gente diz: "Somos irmãos, somos filhos do Pai, que é só amor, somos uma família iluminada e precisamos, através de um e outro, irmos aprendendo a caminhar", né. Para isso que eu acho que o centro espírita, ele cobre isso, né, ele é a escola, ele é o templo, ele é o hospital, né. Ele é que você entra no centro espírita, você quer o milagre, mas aí você vai aprendendo que o milagre não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Então, se você não colaborar para que o milagre aconteça, não adianta. Se a gente senta aqui esperando o passe, poxa, hoje está demorando, ainda tenho que ouvir essa palestra, que coisa chata, não podia ser passe primeiro, depois a palestra, né. Antigamente vinham muitas pessoas, às vezes, faziam uma filinha pequena aí na porta, faltando 5 minutos para acabar a palestra, não entravam, e aí quando acabavam, já estava as pessoas formando a fila, né, então a gente explicava que aquilo não ia adiantar. Você está vindo aqui buscar um remédio, o qual você nem ninguém nem sabe. Aí você vai sentar ali, vai tomar uma lógico, tem remédio para todo mundo, você vai tomar um remédio, mas você não sabe que dosagem é essa, o que é que você precisa tomar junto para poder fazer o efeito. Não é um remédio que é lhe dado e acabou e vai resolver o problema. Mas as pessoas às vezes demoravam, né. Hoje em dia eu acho ótimo, não tem mais, né, Zita, essa frequência, assim, de pessoas virem: "Não, não, só quero passo, só quero", pode até vir, mas vem meio envergonhada, já senta, tem que aguentar a palestra, depois gosta, aí da outra semana já vem com mais vontade, aí depois, né. Então é necessário que a gente entenda esse esse universo que é o centro espírita, para que a gente possa passar um tempo aqui, né, e saber, assim, de tudo que você pode usufruir, tudo que você tem, você pode fazer em seu benefício, mas é uma parceria. Nunca a gente às vezes começa, né, empurrado. Olha, porque você está na fluidoterapia, eu não obrigo as pessoas a assistirem aula, mas eu digo, quando elas vêm pela primeira vez para um tratamento, e fazer um tratamento de fluidos, de energias, né, um passe de 30 minutos, com vários médiuns, os espíritos cuidando em detalhes, né, dos nossos males. E aí quando acaba, você abre a porta e sai correndo, porque: "Ah não, eu vou para a praia agora, ainda bem que foi 9 horas, vou dar tempo de encontrar o pessoal, jogar bola", sabe, qualquer coisa. Então os espíritos estão lá fora, é porque a gente não pensa no na casa espírita, que tem o espírito encarnado e tem o desencarnado que veio com a gente. E a gente só vai melhorar à medida que ele melhora. Então todas as vezes que a gente traz, Chico Xavier dizia que a primeira melhor caridade que a gente faz inconscientemente é ir ao centro espírita pedir ajuda por si mesmo, mas está trazendo toda uma trupe de espíritos doentes que vão nos acompanhar para nos tirar daqui, mas no que acompanham são atendidos e também são recambiados ao mundo espiritual, são tratados, muitos deles imediatamente, outros não, por isso que a gente passa um tempo ainda, né, aqui, e para poder dar tempo deles também serem cuidados, e quando eles ficam bem, eles voltam para agradecer. Por isso é a melhor caridade que a gente faz, porque eles voltam não com mais para nos prejudicar, né, através da dor deles, mas para nos trazer a força da gratidão, que é a melhor energia que existe, é a gratidão. Então eles vêm muito gratos e não podem fazer muito por nós, mas eles querem fazer, mas eles ainda não têm essa capacidade que o espírito já cuidador sabe, né. Mas ele dizia que era assim, eu entendo assim, como é um espírito com pouca capacidade, né, de evolução para poder manejar né, as forças da natureza, ele pode, eu disse assim: "Minha gente, quantas vezes está aqui você está com o carro aí estacionado, tem um carro que fura o pneu, 10 que não fura".
Por quê? Porque o espírito que você está ajudando foi lá e já tirou. Às vezes é Humberto, ele já entra com a mão cheia de parafuso ali. Ô Humberto, os espíritos estão me utilizando para poder ajudar o pessoal. Mas eles passam a ser aqueles amigos que quebram os nossos galhos, sabe. O atraso para o trabalho, ele lhe indica: "Olha, não vá por aqui não, é melhor ir por lá, porque hoje aqui o sinal tá cheio de carro", sabe. Eles vão dando pequenos fazendo pequenos favores para nós, de felicidade pelo tanto que adquiriu por ter vindo e terem agora uma outra vida. Por isso que é o homem pelo homem, né, o espírito pelo espírito. É. É por isso que a finalidade do centro espírita é como Kardec dizia, é ajudar no progresso moral da humanidade. Essa é a finalidade. Não é curar ninguém, não é nada disso. E a cura faz parte de um todo muito grande que a gente não tem nem ideia, né, mas é um homem ajudando o outro, encarnados e desencarnados, formando esse exército de amor, de irmandade. Essa é a cura, porque a gente só vai ter realmente uma cura profunda dos nossos males mais terríveis, se melhorarmos moralmente. Não é: "Ah, não, mas eu tenho uma boa alimentação. Ai, olha, eu já não como isso, eu faço ginástica". É ótimo também, o corpo físico agradece, né, mas existe a outra ginástica, né, que eu acho que é a melhor de todas, que é a ginástica moral, é a que dá mais trabalho. Né. É você sorrir mais, é você ser mais, paciente com as pessoas, é você ser mais cordato, é você se policiar para na hora não ficar só criticando as pessoas pelos erros dela. É ir compreendendo que o outro erra e você também erra, você começar a notar: "Puxa vida, olha pra isso, só vive pisando na bola". É fazer se botar na trilha, né, do companheirismo, da irmandade, como Jesus fazia. Ele saiu do posto dele de espírito crístico e entrou no grupo dos espíritos necessitados. E ele era o espírito, o bam-bam-bam da história. Mas era o mais humilde, era o que não pedia muito, era o que não e eles não entendiam isso, né, porque um homem tão assim, é tão porque a gente às vezes acha que o bom é ser bruto, é ser autoritário, é ser o mandão, não sei o quê. "Ah, eu posso ser, porque, ah, eu tenho mais dinheiro do que você, então eu posso mandar em você, eu posso lhe humilhar, eu posso", entendeu? Então a gente ainda é muito ignorante em muitas coisas, muito, muito. E quando a gente encontra um outro igual ou pior do que nós, a gente sempre acha que não, que nós somos muito legais, o outro é que não é. Mas a gente vai devagar e vai aprendendo, né. Boa noite a todos. Eu tinha preparado umas coisas para falar, né, e aí não, nada. Aí a gente falou algumas coisas, a gente começando a conversar e a gente troca as nossas mensagens para a gente poder alinhar, né, algumas coisas, como e aí eu fui pensando em como colocar o centro espírita, mas aí naquele momento a espiritualidade agiu de uma maneira singular. Tinha uma pedra, eu tenho um cálculo renal, e aí o cálculo mexeu. Falei: "Ah, agora entendi". Não é sempre isso, foi hoje, né. Falei: "Deixa eu desfazer o que eu estava fazendo e deixa eu dar um exemplo diferente". Há um ano atrás eu estava com cálculo renal, fui para o hospital, né, uma crise de cálculo, muito dolorido para quem nunca teve, é uma dor que você pede só para o mundo parar de girar e você descer. Ele falou assim: "Pode, já deu para mim, posso descer". Aí eu fui ao hospital, né. E esse é o primeiro ponto da casa espírita, ele é um pronto-socorro. Ele é um pronto-socorro. Em vários momentos da nossa vida, a gente precisa desse pronto-socorro. Só que a gente não pode achar que esse pronto-socorro vai resolver o nosso problema. Qual é a finalidade do pronto-socorro? Muitas vezes a gente vai chegar na casa espírita ou no hospital e vai ser atendido para liberar aquela dor, vai tomar uma morfina e vai
parar de sentir aquela dor, mas o cálculo continua ali, você só não está sentindo ele, né. E aí, isso você vai ser atendido e identificado o que que é o problema, porque você chega com dor, eu sabia que era, porque já é minha quarta vez, agora é a quinta, então eu já sei mais ou menos como funciona. Então, e aí, você chega com uma dor, terceira ou segunda dor mais doída que um ser humano pode sentir na média, né. Claro que isso Aristóteles já falava que a dor mais doída que um ser humano pode sentir é a sua. Então, como você não pode sentir a do outro, às vezes a unha encravada que você está tendo no pé agora é mais doída do que a minha, né. Mas tudo bem. E aí beleza, você chegou no centro espírita com aquela dor, e muitas vezes a gente vem, como a Marisa muito bem colocou, a gente não vem pela dor, a gente vem porque foi tocado para resolver aquela dor, porque de fato eu já estava umas 2 semanas protelando para ir para o hospital, né, porque é um ambiente que eu particularmente não gosto, evito, né, evito médicos, não todos, tem algumas que eu gosto, eh eh, mas evito médicos. E aí beleza. Você vai até lá, às vezes você protela a sua dor, você segura aquela dor, você acha que você vai resistir àquela dor, mas há um momento em que a dor chega ao ponto em que você desiste de lutar contra ela e resolve lutar para não tê-la. E aí você procura o centro espírita. Essa dor pode ser uma dor moral, uma perda de um ente querido, pode ser uma doença, pode ser qualquer coisa que nos traz aqui, né. E nesse momento, você não quer receber uma lição muitas vezes. Olha, então, olha o que acontece, uma mãe que perdeu um filho, por exemplo. Olha, espiritualidade é assim, não sei o que lá, a lei de ação e reação. Isso não é importante, naquele momento você quer ser acolhido, quer receber um abraço, você quer receber a morfina. É isso que e por isso que é um hospital. É por isso que a gente ele é um hospital, ele é um pronto-socorro. Mas beleza, a partir do momento que você foi identificado na sua dor, você passou um pouco, pelo menos não resolveu o problema, mas a dor já não existe mais, muitas pessoas acham que estão curadas. E aí a gente desiste de ir para o hospital, né, ou continuar um tratamento. "Não, eu já estou curado, agora já não sinto mais dor, posso". E é o que muitas vezes acontece, quando a gente recebe aquele primeiro suporte, que é só um paliativo, um pronto-socorro, a gente abandona o tratamento. E não adianta, porque o tratamento tem que continuar. A partir do momento que você já resolveu, você tem que agora ir no médico, identificar o que está acontecendo, fazer o tratamento, tomar o remédio, para ver se espelha a pedra, e não sei o quê. E foi assim. Comigo foi assim. Eu fui até o centro cirúrgico, eles me botaram 2 stents, e eu passei um mês inteiro com aquele stent. E a pedra. Né, e tomando remédio para tentar expelir a pedra, ou tentar destruir a pedra, ou tentar fazer alguma coisa e tudo mais. Isso foi um mês e pouquinho. E aí beleza. Então esse é o momento em que o espiritismo, né, é o quê? Ele deixa de ser o hospital, né, e ele passa a ser o templo, aonde a gente vai compreender a nossa dor, vai identificar as razões da dor, vai visualizar o porquê do sofrimento, vai entender aquilo ali e vai fazer um tratamento. Porque o problema não resolveu, você só está sem dor naquele momento. E se a gente sair, vai voltar a ter dor. E aí a gente vai. Então esse também é o espiritismo. Por isso que a gente fala hospital e templo, porque o templo é o que vai fazer a nossa compreensão frente às vicissitudes da vida, frente às nossas dificuldades, o que aconteceu, e beleza. E aí você faz o tratamento. E eventualmente, passaram-se um mês, não adiantou nada, foi para o centro cirúrgico, eliminaram a pedra, explodiram e tudo mais. E aí botaram um outro stent e falou assim: ó, daqui a uma semana me visita. O médico falou. Uma semana. Aí eu fui visitar para ele tirar o stent e falar o que que eu tinha que fazer a partir de então. E aí ele começou, falou assim: "Agora é o espiritismo escola. Assim, agora você não quer mais sentir mais dor, não é? Você já estabilizou, entendeu,
E agora é escola, porque para não sentir dor, você tem que seguir um roteiro. E aí começou o médico. Olha, isso tudo é verdade, tá? Aí ele falou assim: olha, você não pode comer, você não pode, você tem que tomar cuidado, é uma pedra, já é a quarta vez que você tem, né? E existem cuidados que você tem que ter, você tem que comer pouco sal. Eu falei: "Tô tranquilo, praticamente eu não como muito sal. Tomar muita água. Estou tentando, mas já tá tranquilo também. Tomo bastante água, bastante líquido e tal, faz exercício. Aí ele chegou no ponto e você tem que parar de comer carne vermelha. Eu falei: hã? Eu sou do sul, né? Você já ouviu falar de alguém que veio do sul do Brasil que não come carne vermelha? Isso eu perco a minha nacionalidade, né? Então a gente. Aí eu falei assim: não, e eu posso comer assim uma vez por semana? Ele falou assim: uma vez por mês. Eu falei: eu vou ter pedra de novo. Pronto, eu optei em ter a pedra que eu estou agora. Eu sabia que agora tem um tratamento, já tem o chá de quebra-pedra, a Alessandra já me deu. Marcelo, até estou devendo, trouxe um negócio, depois tem que entregar lá para a Alessandra e para o Marcelo. Então, assim, o fato é, aí quando a gente vem para a escola e que a gente identifica qual é o tratamento, para não ter a dor no futuro, a gente pode optar em seguir ou não. Mas se a gente não seguir, vai ter a dor de novo. E esse que é o problema. Porque o espiritismo é uma religião para pessoas maduras. Ele não é mais para pessoas infantilizadas. E aí o que acontece? Quando a Marisa fala não adianta vir aqui só para tomar o passe, é porque ele não vai adiantar. Isso não significa que o passe não adianta. Mas onde que o passe adianta? Na primeira fase do hospital do pronto-socorro, que é onde a gente. E na segunda fase, talvez na fase da escola. Desculpa, na fase do templo. Mas na fase da escola ele não vai adiantar. Porque na fase da escola é onde a gente aprende que a dor do futuro depende da nossa realização do presente. E aí a gente tem que tomar esse choque de realidade. E a gente passa a substituir, e aí, porque da minha época tinha um pessoal que ia para a igreja só como Papa Hóstia, né? Não tinha isso? O cara ia lá só para. É o Papa Passe. Você só mudou de religião, né? E a hóstia não é um milagre? Quantos milagres foram feitos com a hóstia? A hóstia é um passe. Se você levar a sério a hóstia, sob o ponto de vista teológico, ela é um passe. É uma das cerimônias que eu acho mais lindas da Igreja Católica, é a evocação do corpo de Cristo para aquele pedaço de pão que não era nada. E é uma evocação do corpo de Cristo, para que ele habite aquele pedaço. E é por isso que você pode comer hóstia à vontade, só não pode comer depois que o padre, né, evoca o Cristo, daí ela passa a ser uma hóstia ungida, né, uma coisa mais séria, vamos colocar assim. E é verdade. Se você pegar nos relatos da Igreja Católica, existem milagres que foram feitos, entre aspas, né, fruto de pessoas que acreditavam que estavam consumindo o corpo de Cristo. O passe. Só que só aquilo não adianta, porque senão todo mundo na igreja, todo mundo que tomasse passe, ia ficar tranquilo. E por que não fica? Porque vem só para papar o passe, né? E quando a dor não vai existir, quando a gente passar para a fase da escola. Só que talvez não seja nem nessa encarnação. E é isso que depende a maturidade do espiritismo. O espiritismo ele requer uma maturidade de compreensão da dor e de aceitação de determinadas coisas que não vão mudar nessa encarnação. Porque existem resgates, porque existem situações em que nós temos que passar frente ao nosso processo reencarnatório. E aí é que é o mais difícil. Porque a gente vê quantos anos, né, Marisa? Eu nasci espírita. Então, quando você é muito errado, você nasce espírita. Não vem pela dor, você já nasce espírita. Para ver se endireita dessa vez. E quando você é mais ainda,
Você vem aqui para frente para ver se aprende alguma coisa. Então o que que acontece? E aí a gente vê quantos companheiros nossos que desistiram logo que receberam o pronto-socorro. Números, né, se você for pegar até a FEB uma vez fez essa estatística lá, mas eu já não vou lembrar os números, mas eu lembro que a FEB uma vez fez, da quantidade de pessoas que buscavam a casa espírita num primeiro momento e que ficavam até tanto tempo. A quantidade de companheiros e o companheiro é uma palavra que ficou muito mal utilizada, né, em que pese ela é de um simbolismo maravilhoso. Companheiro é aquele com quem eu divido o pão, companheiro, né. Então Cristo foi o grande companheiro de todos nós, porque ele que criou essa história com 5 pães e 2 peixes, né. Então é por isso que não tem conotação política nenhuma, e isso é um outro problema da casa espírita, a gente passar uma conotação política onde não deveria estar, porque aqui é um templo onde a gente tem que passar as lições trazidas pela espiritualidade, pelas mãos de pessoas que estudaram muito sobre o assunto, né. Espíritos de uma envergadura ímpar como Kardec, como Chico Xavier, como Divaldo, que são pessoas que estão e estiveram, né, eh, muito profundamente atrelado ao Cristo. Não sou eu que estou dizendo. Leiam obras póstumas, quando Zéfiro fala isso para Kardec, que há inúmeras encarnações estavam juntos trabalhando com Cristo. E ele fala assim: você, companheiro, fala assim, para Zéfiro, o espírito, fala para Kardec, é daqueles cuja fé é de andar sobre as águas, companheiro de antanho, de muitos anos, né? E aquele que te ama de modo tão especial e que eu venero, Jesus, estará te ajudando. Olha o nível, olha o nível de Kardec. Esse era o nível de Kardec. Um cara que lá, durante reiteradas encarnações, esteve a serviço de Cristo. E aquele espírito, Zéfiro, diz que venera e que ama, é aquele a quem ele venera, ama Kardec, o espírito, né? De modo tão particular, a ponto de auxiliá-lo na trajetória. Então, e aí chego eu e acho que posso trocar a doutrina. Eu acho que Kardec está defasado. Agora é o Ayrton, é o meu entendimento. Qual é o meu histórico suficiente para poder substituir Kardec? Quais são as minhas obras suficientes para poder dizer que eu acho que o Chico, esse negócio que ele escreveu não está certo? Ah, sério? Quantos trabalhos de caridade você já fez? Quantos hospitais você já fundou? Quantas pessoas você já trouxe? Porque assim, a gente tem que estar no mesmo nível para poder chegar e fazer um nível de crítica. O que não significa que a gente precise aceitar todos os ensinamentos trazidos pela espiritualidade, porque dentro a gente não tem às vezes capacidade para contestar, mas fala assim, ó, não entendi. A gente tem capacidade para não entender. E é um direito até por isso que o Kardec coloca a fé raciocinada. Mas aí, quando começa nessa fase de tentar na igreja, nessa fase de templo, também há uma desistência. E aí, quando chega na fase da escola, que é o mais difícil. Porque quando a gente tem que assumir que a responsabilidade é nossa, do nosso processo evolutivo, que não existe salvacionismo, que não existe, não existe pecado original. Quando eu brinco, né, nas minhas palestras, eu falo assim, eu tenho saudade do demônio. Porque antes a culpa era dele, agora é minha. Antes eu botava a culpa no demônio. Por que você fez isso? Porque eu fui tentado. Mas por que a tua vida é assim tão miserável? Por culpa de Adão e Eva, o pecado original.
né, houve um pecado original, a Eva comeu a lembra, eu já falei isso para vocês, a maçã, o coco, né. Só pode ser coco, senhor. Ninguém diz. A Bíblia não está dizendo qual é a fruta proibida, mas está escrito assim: Eva comeu e bebeu da fruta proibida. É o coco, só pode ser coco, né? Se comer e beber, eles comem, come e bebe maçã. Mas o texto tá lá. Comeu e bebeu do fruto proibido, né? Então, ou seja, claro que isso é uma metáfora, né? Mas o fato, né, não precisa o pessoal ficar bravo, mas o coco nem é da Bahia, não tem nada a ver com a Bahia, tá? O coco foi levado para a Bahia em 1535. Então fiquem tranquilos, nem existia coco no Brasil, mas até 1535. Então, eh, o fato é, a gente começa a tomar conta, né, e fala assim: "Ah, então se eu continuar assim, mesmo que eu seja cambaleante, Jesus vem me salvar". Não tem, não tem salvacionismo, não tem pecado original, tudo é fruto da nossa responsabilidade. E aí, existem momentos que é melhor a gente desistir. Porque fala assim: "Bom, é melhor eu não fazer o tratamento da carne vermelha. Vou comer carne vermelha e depois eu vou ver o que dá". E dá. Não dá 1 ano, pedra de novo, pedra de novo. Então o que que acontece? É isso, essa é a responsabilidade. E aí, desse daí ainda tinha um outro número que a FEB fez, que do número total de frequentadores que se diziam espíritas, eu me lembro que era um número assim, eu não vou lembrar exatamente, mas era um número assim entre 7 e 15%, era um número pequeniníssimo, que são daí os trabalhadores, são os que se propõem a trabalhar no espiritismo. Porque às vezes fala assim: "Ah, mas claro, tem meia dúzia de palestrante", mas palestra é uma das coisas do trabalho. Nós tivemos agora, antes da palestra, o grupo de orações, quantos estavam aqui orando pelos nossos irmãos, isso às vezes é tão ou mais importante que a palestra. Quantos estavam preparando, né, quem viu 22 anos de casa, né, que do ano passado a gente mostrou as fotos do Zito, Walter, Marisa, quando isso aqui era um galpão, e que prepararam tudo isso aqui. Eu nem sabia que você vinha, Zito. Eu já tinha pensado em você, viu. É. Então, eh, e aí você vê assim, esse é o trabalho na seara espírita. Olha que casa confortável, que coisa mais linda, maravilhosa, e manter isso aqui. Nossa, eu não vi, né, mas eu vi as fotos. É a coisa mais linda do mundo isso aqui. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo, isso aqui é um pedaço do paraíso na terra. E aí o convite é esse, né, e tem muito trabalho, e tem muito trabalho para fazer, né. Cuidar das crianças, os companheiros que deixam tudo organizado pra gente. E tudo é gente, porque não tem um corpo sacerdotal aqui, não tem o clerical e que vai. Não tem. Se a gente não for. Então, essa é a função da casa espírita para a gente poder ser acolhido. Porque a gente está falando de um exemplo, mas quantas vezes na nossa vida nós vamos precisar desse pronto-socorro de novo? Eu não sei nem quantas vezes eu precisei desse pronto-socorro. E preciso até hoje. E às vezes a gente se afasta, sabe? Briga com Jesus, eu brigo também com ele e tal, mas ele está sempre certo. E aí a casa está aqui para nos acolher. Se você me deixar falando, eu vou falar. E às vezes a gente, quando vem no centro espírita, é buscando o milagre para as nossas coisas. Então,
a gente fica, eu acho que muito decepcionado, porque não tem o espírito para dizer a você isso ou aquilo, faça assim, faça assado, entendeu. Aí a gente vai se desiludindo. Porque a gente busca aquela solução, né. Não vem: "Ah, porque eu sou médium", e aí a sua mediunidade você vai ver os espíritos, vai falar, vai subir, vai descer, não é. Normalmente agora essa fase, né, que nós estamos vivendo no mundo, a mediunidade é mais para que a gente possa estudar e praticar através do contato com os espíritos. É como se a gente estivesse fazendo ao espírito, né, o dialogador dialogando com o espírito, o médium podendo receber e dar fala ao espírito, mas é tudo para nós, não é nada para eles. Eu fico até às vezes pensando assim, eles ficam mandando assim uns espíritos doentes só para tapear, mas é como se você tivesse muitas vezes manifestando as suas dores. Naqueles trabalhos. Então, os estudos é para a gente estudar, para a gente ter ciência do que realmente nós somos, para o que foi que a gente veio, o que é que a gente está aqui, o que é que a gente está fazendo com a nossa espiritualidade. Estamos realmente construindo ou destruindo? Né, então é só para nós e por nós. Mas às vezes a gente vem, a gente quer saber sobre o parente desencarnado, ele mandou carta para mim, hoje eu recebi várias assim, ligações assim: "Mas aí vocês não dão cartas?" Eu disse: "Não, carta de quê?" "Das pessoas, dos parentes, das pessoas." Eu falei assim: "Olha, eu acho que aqui a gente já nem manda carta para ninguém." Eu terminei falando assim porque eu já não aguentava mais, eu disse assim: "Se aqui a gente não usa mais cartas, já pensou no mundo espiritual que está tudo mais adiantado, por que que eles iam ficar mandando esses bilhetinhos?" E quando ele quiser falar com você, vai falar nos seus sonhos, vai falar no seu ouvido e você vai dizer assim: "Puxa vida, olha, essas palavras são as de papai, esse jeito esse sonho que eu estive com fulano", e você não precisa ser há um médium para fazer isso, não. É cada um fazendo a sua mediunidade pessoal para consigo mesmo, para com o seu caminhar. O que a gente vem buscar é uma mudança de comportamento, perguntando: "Para que eu vim? O que é que eu estou aprendendo? Qual é a finalidade da minha vida no centro espírita, ouvindo tanta palestra, lendo tantos livros", né? É todo dia. "Ah, não, mas eu quero fazer caridade." Eu acho que agora o negócio é fazer a caridade, porque eu ainda não fiz bastante caridade esse ano. Mas a caridade que você faz para os outros, ótimo, é bom, as pessoas precisam, né. E a gente faz essa como se fosse uma prática de doação, de doar-se ao outro, né. Mas a gente tem que fazer aquela caridade em casa, porque às vezes a pessoa chega aqui na cantina, vai lá, ajuda a lavar os pratos, ajuda a passar vacuum e não sei o quê. Em casa, se a mulher ou o marido pedir: "Poxa, fulana, vamos hoje fazer uma faxina aqui." "Ah, vai fazer você." E não sei o quê. "Ô, fulano, faça hoje o almoço, eu estou cansada." "Não, faz você lá." O menino, os jovens também, será que fazem? Tem todo esse olhar para a caridade, como ela deve ser, né. Não, mas no centro não. Olha, vai lá para o Rio Grande do Sul, se eu pudesse eu saía aqui da América, eu vi um bocado de gente dizendo isso. Pegava um avião para ir para lá para o Rio Grande do Sul, para ajudar aquela gente. Mas você ajuda a gente ao que estão ao seu redor e que tem necessidades? Né, quantas vezes a gente, né, por isso que Ronaldo faz aí a prática dos biscoitos, mas dizendo: "Minha gente, é barato, não sei o quê", e muita gente dá até o dinheiro a ele para comprar, porque diz assim: "Ah, você que vai lá, é fazer caridade assim é bom, né, eu dou lá, você só recebe lá", dizendo: "Olha", mas o fiscal da caridade, ele está no Walmart, está vendo é Ronaldo comprando as coisas. Tá vendo é Ronaldo enchendo o bagageiro dele de coisa, selecionando: "Ah, esse foi fulano, ó, eu vou dar, né, fazer dar baixa do dinheiro que me deram para poder saber que eu", entendeu? Quem está fazendo isso é uma pessoa, em nome de 50. Aí o prêmio da caridade vai para os 50, entendeu? Então a gente tem que perguntar todos os dias,
no que é que o contato com o espiritual está fazendo de nós como pessoas melhores, né. Como eu estou melhor? Eu sou uma melhor mãe hoje, depois do espiritismo, eu sou uma melhor filha, eu sou um melhor pai, eu sou a melhor, sabe, no meu trabalho, como eu sou com os meus companheiros de trabalho, eu estou melhor, eu trato as pessoas com mais tolerância, mesmo sabendo que elas são terrivelmente chatas, mas eu vou com aquele coração aberto de ver se elas podem, né. Então esse exercício diário de se perguntar: "O milagre está acontecendo comigo?". Aí é que está. Não é fazer a caridade para o outro, é fazer para si próprio. Como eu estou fazendo todo esse movimento espiritual entrar no meu coração e eu poder sair daqui e dizer assim: "Puxa vida, olha, havia esse grau de intolerância nesse movimento da minha vida e eu consegui ali dar uma contornada, dar uma ajeitada para poder sair um pouquinho melhor". Não é solucionar problemas, porque a família é para isso, a família se reúne, são espíritos que às vezes, são terríveis uns com os outros, mas o núcleo familiar é o que há de mais próximo para o próximo, para poder haver um pequeno entendimento, é um movimento em direção ao entendimento, né. É, a gente você falou uma coisa muito importante, né, até tem uma palestra que eu falo sobre a ideia do primeiro mandamento, né, e como que ele é interpretado, né, que é ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos, que é assim que está escrito lá em Deuteronômio. E é, e aí a gente fala assim, eu já não ama do coração, né? Porque você fala assim, se eu tivesse no Rio Grande do Sul, eu ia estar lá ajudando. Mas ó, choveu semana passada, tinha um monte de gente aqui que não tinha condições de chegar em casa. Você pegou o carro e foi lá ajudar? Teve gente que ficou parada aqui na 95 aqui, ó. O carro para, você tá tão preocupado dizendo que você iria lá ajudar, você foi lá pegar o carro para ver se quem precisava de guincho, quem precisava guincho for free, uma carona para levar em casa. Amar a Deus de todo o seu coração é racionalizar aquilo que você pode fazer para o próximo. Não fui eu que inventei isso aí, não. Isso já era esse entendimento ao tempo de Jesus. Os grandes estudiosos da, do, da Torá já diziam como é que funcionava isso. Então é isso, né? E aí veja como o detalhe, como é uma linha muito tênue, né? A Marisa colocou de uma maneira correta, né? Eu mesmo esse ano eu não consegui comprar, esqueci todas as vezes. Eu falei, Ronaldo, não consegui comprar. Ele falou, me manda o dinheiro. Eu falei assim, não vou mandar o dinheiro. Se eu não puder ir no mercado comprar, pelo menos para trazer aqui, para alguém levar, quer dizer, esse é o mínimo que eu tenho que fazer. Ele falou, para com isso, eu sei que você sempre faz e tal, e acabei mandando o dinheiro. Eu mesmo dei o dinheiro. E porque por Não, duas mas vezes é eu fui ao melhor mandar o mercado. dinheiro e ele comprar do que não mandar e E depois é, mas você vê o detalhe, qual é o seu sentimento nisso? Porque muitas pessoas acham que a questão reside em fazer exatamente como a espiritualidade diz. Lá naquele livro Francisco de Assis, coisa mais linda do mundo, que tá estudo no sábado. Quando Francisco falava e orava, ele brilhava num tom dourado. E aí eles começam a descrever o que era isso. Aí a pessoa olha aquilo e fala assim: legal, vamos colocar uma luz dourada lá no centro, porque daí todo mundo vai vibrar em paz. Não. O dourado era a percepção dos espíritos que estavam tendo daquele amor que ele emitia. Não adianta botar a luz dourada. Se você não vibrar naquele sentimento que Francisco de Assis, que era João Evangelista, né? E João Evangelista vibrava naquela paixão, naquele amor ao Cristo, pode botar dourado, prateado, verde, caramelo, o que você quiser, pode botar, não vai adiantar nada. Agora, se você vibrar um pouquinho, uma chama bem pequenininha, que seja assim, bem apagadinha, aquele amarelinho e tal, já é melhor do que botar a luz dourada, que não tem sentimento. Então, se você conseguiu mandar o dinheiro, mas tem o sentimento de ajudar, isso vale.
Agora, se você mandou o dinheiro, fala assim: "Ah, Ronaldo, vai lá". Pronto, é o sentimento que conta. Esse que é o ponto, né, que a gente tem que chegar. E aí eu vou para as minhas conclusões, só porque a gente, eh, a casa espírita, eu fiz algumas anotações a respeito da casa espírita. Primeiro que a casa espírita, ele é um elemento essencial da transição planetária. Nós falamos tanto em transição planetária, tanto em processo de transição, mas a casa espírita ele é um elemento, casas espíritas, quando eu estou falando casa espírita, é óbvio que também abrange nesse aspecto outros templos, de outras religiões e de tudo isso. Não estou falando, mas agora vamos focar na casa espírita e nas casas espíritas que fazem um trabalho sério, como a nossa casa faz, né? É essencial. Por quê? Eu coloquei alguns pontos. A casa espírita é um posto avançado da espiritualidade. Há relatos nos livros de André Luiz da dificuldade de espíritos em chegar em determinadas pessoas ou determinadas áreas, porque o padrão vibracional é tão denso e tão complexo que a espiritualidade não chega lá. Então a casa espírita ele é um corredor, um elevador, um posto avançado da espiritualidade superior. Muitas pessoas que chegam desde e aí tem um ponto para nós que estamos trabalhando e para todos nós que estamos aqui assistindo. Muitas pessoas que estão convivendo há meses, há anos, há muito tempo nas trevas, afastadas da espiritualidade maior, chegam na casa espírita recorrendo um suporte e estão, às vezes, décadas sem esse contato com a espiritualidade maior e tem essa oportunidade. Porque aqui é um posto avançado. Mas só será um posto avançado se os trabalhos forem sérios, penetrados dentro da doutrina, com, com, com de maneira correta. Só falando dessa luminosidade, né, que o Pode Centro falar. Espírita tem, quem assistiu o Nosso Lar 2, né, na semana Uhum. passada, no próprio filme eles mostram, né, eles da dimensão espiritual vendo vir da Terra as correntes de luz de centros espíritas, de igrejas, né, desses templos que vivem essa fé mais consciente, jamais colaborativa, né. Então eles mostram, né. Aí a gente viu lá, tinha essa que é a SSF, o pessoal aqui viu na hora. Quando passar aqui de novo, vocês quem não assistiu, vem assistir, não foi, Geu? Aí estava lá, aquela força assim. E é por isso que muitas casas espíritas fecharam na pandemia. E quantos templos fecharam? Porque são provas de resistência. Nós somos testados pela espírita, porque nós estamos no mundo de como assim que eles testam? Ué, nós não estamos no mundo de provas e expiação? É a prova, uma das coisas que a gente tem, e é por isso que muitas casas espíritas ou templos fecham, porque nós somos testados reiteradamente no nosso comprometimento com Quer Cristo. ver uma coisa que eu vou dizer a vocês? Na pandemia, nós fomos conversar com que a gente não ia poder pagar aqui, nós temos um aluguel bastante caro aqui. E aí fomos falar com a pessoa, vamos entregar, né, e fomos até ver, não foi dito, outras suítes menores aqui e tudo, mas nada que pudesse. Até o dono o administrador do Plaza ia com a gente, via as caras da gente, assim, até a sala antiga que a gente ocupou por 3 anos lá na frente, quando nós entramos, assim, já tinham modificado tudo, em parede para lá, assim, quando você entra no lugar parece que não é mais, né, não tinha mais aquele gostinho nosso. Aí ficou naquele negócio e aí nós achamos mesmo que tinham que ver em outro lugar fora desse Plaza e o pessoal todo procurando, mas com muita dificuldade de achar. E aí eu disse: "Bom, a gente vai ter que deixar esse centro e ficar aguardando poder alugar outro, né". Mas não foi aí, menina, que eu disse assim: "Mas é assim, você vê quando as coisas são de Deus".
o cara do condomínio, o administrador, ele disse que ele iria nos cobrar durante o tempo que fosse necessário, metade da metade do aluguel. Eu sei que ficou mesmo, assim, possível a gente manter o centro aberto com poucas colaborações, mas que dava para pagar as contas, né. Menino, só você vendo, eu disse assim: "É porque tem que ficar, porque senão quem que ele", né. Porque ele não iria nem saber se a gente depois ia continuar ou qualquer coisa, né. Então são às vezes pequenos milagres que acontecem, assim, na vida do trabalho, que você vai vendo que independe de eu, você, o outro, sabe. É uma coisa mesmo de Deus, é uma coisa mesmo acima de nós. Nós só estamos aqui tentando não atrapalhar o andamento da história que deve ter, para poder continuar, né, recebendo essas graças de poder participar dessas coisas. E claro que muitas casas tiveram que fechar, isso não era por demérito, não foi tanto que reabriram e continuaram, né, Cefa e quantas casas espíritas que testa o comprometimento. E somos testados enquanto coletividade, somos testados individualmente, porque todos nós passamos por percalços, por dificuldades, por momentos em que a gente precisa ter muita fé para poder continuar. Todos nós passamos. Isso faz parte do comprometimento. Então, aí a gente é testado, por isso que é provas e expiações. Segundo ponto, que a casa espírita é um curso de aprimoramento do aluno. Quando a gente fala, então a casa espírita ela é um fator de transição planetária, porque o que ela vai nos ensinar, como a Marisa bem colocou, às vezes a caridade material, às vezes não sei o que lá, mas sobretudo o aprimoramento individual. É tomar consciência do que somos e o que pretendemos ser. Esse é o grande ponto do espiritismo, né? Eh, aliás, lição, ai, sim, continuando. E a casa espírita é um local de criar ou restabelecer laços de amizade. Então é importantíssimo, né? Eu me recordo desde o primeiro dia que eu estive nessa casa. Quando eu entrei nessa porta, eu recebi um abraço, que é tudo que às vezes você precisa. América, dificuldade, algumas coisas, não sei o quê. Eu recebi um abraço, seja bem-vindo. Você já me conhecia? Você sabia o que eu vinha? Então, e é isso que a gente faz, o trabalho da recepção, o trabalho da cantina, o trabalho. Claro que isso vai gerar, a livraria vai gerar estrutura para poder custear, porque isso aqui tudo tem dinheiro envolvido, tem que fazer, tem que pagar, tem que ter as coisas. Mas, sobretudo, vai criar laços de amizade e comprometimento. Ou como a Marisa gosta de falar, que eu acho que gosto muito, né? É o network entre nós e a espiritualidade. Vai gerando aquele network, você vai pegando o Facebook de um espírito de luz que vem aqui acompanhar. Ele não é teu amigo, você não chegou naquela vez, você já pega o Facebook dele, já manda uma mensagem, já vai. E quando desencarnarmos, manda um direct lá para ele. Pô, vem cá. Lembra que uma vez eu estava lá no centro, eu ficava lá falando, às vezes falava uma baboseira, vocês me corrigiam. E aí, dá para me ajudar agora? E eu, sabe, eu lembro de você. E aí vem essa ajuda. Então, é criar esses laços. Essa é a função. E por isso que é isso que desses dois pontos, Kardec foi muito feliz quando ele escreveu quais são os dois mandamentos do Espírito. Tem dois mandamentos que a gente tem que seguir, segundo Kardec. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Os dois mandamentos. Então a gente tem que criar laços de amizade, mas tem que nos instruir. Tem que estudar, tem que entender, tem que trabalhar. E claro, sem esquecer daquilo que a Marisa colocou e muito bem colocado, que é
o lema do espiritismo e da casa espírita. Fora da caridade não há salvação. Mas não aquela caridade, como a Marisa colocou, que a gente achar que deu US$ 50 lá, deu US$ 20, deu US$ 5 lá para o Ronaldo comprar uma bolacha, tá safa. Isso é a caridade para a gente se entender, para a gente ter paz de consciência, né? A caridade no sentido espírita. Como que é a caridade trazida lá? A gente cansa, a gente fala várias vezes e não pode a gente deixar de falar. Se tiver toda palestra tem que falar isso, e tem que falar para a gente incorporar isso. Porque esta pergunta feita por Kardec foi assim, ó, vai lá, espiritualidade, manda um WhatsApp para Jesus e pergunta para ele como que ele entendia, como que ele entende caridade. Claro, não era o WhatsApp, porque não tinha WhatsApp naquele momento, mas era um, né? Assim, eu não quero saber a opinião de vocês sobre caridade. Nem que venha o espírito mais puro aqui, eu quero saber de Jesus, porque nenhum espírito nesse planeta foi mais puro que Jesus. Então, ele já era um espírito crístico há 4,5 bilhões de anos. Ele já era. Lembra o que é ser um espírito crístico? Lembram do que eu já expliquei para vocês? É o creme de la creme dos espíritos puros. Tá? É o que diz Kardec na Revista Espírita. Diz Kardec, os espíritos dizem. Tá lá na Revista Espírita, vocês procurem lá sob o título de Espíritos Crísticos ou Messias. Ele diz assim, ó, os espíritos crísticos ou Messias, isso é só um jeito de falar da sua linguagem, né? Mesma coisa, só com língua diferente. Cristo vem do grego Christó, que significa ungido. E Mexias vem do hebraico Mexia, que significa ungido. Tá? Então, é a mesma coisa, só é a tradução. Então, mas eles colocam, é só a língua. Espíritos crísticos são os espíritos puros que chegaram no mais alto grau de evolução dos espíritos puros, que compreendem a vontade de Deus e as executam. Porque a gente ainda está percebendo Deus no nosso processo evolutivo. E só para a gente não esquecer do nosso tamanho, porque eu gosto de lembrar do nosso tamanho, perguntaram para Emmanuel, quanto nós estamos na escala evolutiva longe de um espírito puro? E a resposta de Emmanuel foi, olhe para o seu cachorro. A distância do seu cachorro para você é a distância nossa para um espírito puro. E Cristo era o espírito puro do mais alto grau evolutivo dos espíritos puros. Então, só para a gente ter uma... Porque às vezes a gente acha que está perto de Cristo. Às vezes a gente acha que está mano do Cristo, está quase lá, como o Pedro. Pedro achava que por Cristo morar na casa dele, curar a sogra, tal, não sei o que lá, pescar junto, a gente estava no mesmo nível de Cristo. E não estava. Ele só descobriu isso muito tempo depois. E às vezes a gente acha que está frequentando o centro, fazendo palestra, fazendo alguma coisa, agora eu estou mais perto de Cristo. Provavelmente. Mas muito longe ainda de quanto Cristo é. E aí perguntaram, o que é para ele? É para ele que importa o que é caridade. Ele respondeu o quê? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Isso é caridade. Senão a gente pensa que é 1 quilo de feijão. E 1 quilo de feijão é também caridade. Mas não é só isso. É muito mais profundo do que isso. E é por isso que quando o lema do Espiritismo e da Casa Espírita é fora da caridade não há salvação, é que fora da benevolência para com todos não há salvação, junto com a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, os três juntos, não é separado, não. Isso é a caridade. Por isso que ele é o único caminho, como disse Kardec. Tudo concluído já. É só a gente ter essa ideia, né, viva dentro de nós que precisamos sempre fazer alguma coisa para que possamos andar melhor, né? Sempre depende de nós.
Aqueles que quiserem, que ainda não viram o filme, deixa o nome aí para né, para a gente ver quando já tiver um grupinho assim para passar de novo. É muito bom, viu, muito legal mesmo. Vale a pena. Fácil. Só para não esquecer, eu lembrei de uma passagem aqui, sobre caridade, né? Kardec escreveu um livro, as pessoas acham que Kardec só escreveu as 5 obras, né? Kardec escreveu um livro chamado Viagens Espíritas, tá? Que é quando ele saiu pela França viajando e tal, e contando várias coisas, enfim. E aí ele falou assim, ele escreve lá, né, que entre 2 grupos espíritas, um que tem a parte doutrinária muito correta, precisa e tal, mas não pratica nenhuma caridade. E um outro que ainda é imperfeito, não entendeu e tudo, mas pratica a caridade, é preferível esse. Porque aquele que está labutando na caridade, a espiritualidade dará um jeito de trazer o conhecimento. Vai dar um jeito de acertar o conhecimento, porque a espiritualidade enxerga ali a possibilidade de luz. Agora, ninguém no plano espiritual, garanto para vocês, não, isso é uma garantia, sou idiota, tá? Não tem lugar nenhum das obras espíritas, mas eu garanto para vocês, pelo pouco que eu conheço das obras espíritas, nunca vi alguém que desencarnou e veio um mentor espiritual e perguntou: quantos livros espíritas você leu? Você sabe quantas questões de cor do livro dos espíritos? Não vai ter essa prova. Pode ficar tranquilo, pode desencarnar tranquilo. Mas vão te perguntar quanto de caridade você fez. Isso eles vão. Aliás, não vai precisar perguntar, porque o seu brilho vai mostrar. Então vamos lá.